Estamos no ar com mais um Conta Podcast e hoje a gente conta com os nossos patrocinadores Cartacho Petróleo. Se você, assim como eu, gosta de tomar aquele cafezinho diário, então passa aí nas melhores conveniências aí, os melhores preços. Eu sei que a gasolina tá osso mesmo, né? Em todo lugar, né? Mas ainda assim é quem está segurando o melhor preço, valeu? A gente também conta com a Central Construções. Se você está cansado da sua sogra enchendo a caceta do seu saco, porque a casa tá isso ou aquilo, faz logo uma reforma. Passa lá na Central Construções, dá aquela olhada nos preços e faz aquela reforma. E a Cara Imóveis, móveis projetados aí, chegando, faz logo como completo aí para sua casa. Beleza? Sonho que se realiza. E é isso aí. Hoje, infelizmente, eu não tô aqui com o meu companheiro Rafael por problemas não, por atividades familiares, na verdade. E hoje a gente recebe aqui o médico e youtuber, caraca, com quantos milhões? 6 milhões. Uau! 6 milhões e 50 mil especificamente. Você tem noção que foi um Réveillon que o Rolling Stones fez em Copacabana, deu 1 milhão de pessoas. Imagina se tu conseguisse juntar todos os teus inscritos. Isso era o meu sonho. Eu quero agradecer a você pelo convite, Henrique. Quero até dar um tchau pro pessoal que está no nosso canal do YouTube ali. Né? Gente, é um prazer ter vocês aqui nesse podcast, meu primeiro podcast. Olha aí! De vocês, né? Então se inscreve no canal dos caras, tá bom? Valeu, obrigado. Podcast, tá bom? Vai lá depois que vai ter muita coisa boa por lá. Já tem muita coisa boa, então obrigado. Viu? É isso aí. E a gente conta hoje com o nosso convidado mais que especial, tomando um suco de uva com um teor alcoólico baixíssimo, em plena terça-feira, mas o doutor pode, tá tranquilo. Eu tô tomando um cafezinho aqui da Três Corações, que também tá aí com a gente, e vamos conhecer o homem. E aí, como é que você tá? Como se foi... Rafael fala que eu sempre faço a mesma pergunta, mas é porque não tem como fugir dessa pergunta. Como se foi tempos de pandemia aí para você e sua família como pessoa? Foi bem curioso, né? Foi bem curioso. É estranho porque para muita gente as pessoas falam assim: foi um tempo de muita solidão, de muito isolamento, né? Fala mais perto. Foi um tempo de muito isolamento e tal. O grande problema é que eu já vivi assim, igual a pandemia. Porque eu trabalho em casa, eu trabalho com gravação de vídeo, estudando o dia todo. Então, não fez muita diferença a história da pandemia ficar em casa. Fez diferença com a preocupação da Covid, com medo de adoecer, com medo de morrer, né? Os familiares distantes da gente. Então, mas a pandemia foi muito boa para mim. Por quê? Porque eu pude aprender muita coisa em relação à minha própria saúde, criar novos métodos, criar novos cursos. A nossa empresa teve que se reinventar. Então a gente criou muita coisa nessa pandemia. O nosso foco maior é apenas o emagrecimento, que já é uma coisa muito grande e desafiadora, mas a gente fez muita coisa na pandemia. A nossa empresa cresceu 100% na pandemia. Então, enquanto a maior parte dos negócios teve dificuldade, para mim, para a minha empresa, foi realmente bons tempos. Porque as pessoas estavam muito focadas em saúde. Uhum. Então, eu acho que o mundo todo. O mundo todo ficou focado em saúde. Então, realmente foi bom pra gente, né? E foi bom porque eu pude ajudar as pessoas. Nós pudemos ajudar as pessoas. Mas a gente tava com saudade de aglomerar. É brasileiro, né? De uma festinha, de um barzinho, um restaurante, de viajar. Né? Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe muita coisa positiva também. Não gosto de ver as coisas só pelo lado negativo, não. Ela trouxe muita coisa positiva pra gente. Tipo, a gente começar a apreciar mais o que a gente tem. Família, né? Apreciar mais a família. Entender que a sua casa pode ser o seu ambiente de lazer. Então eu vejo as pessoas começando a usar mais uma área de lazer em casa, a fazer mais comida em casa. Então eu pude perceber esse tipo de coisa. Voltei pro meu sítio. Hoje eu moro quase que 100% num sítio. Então, olhar mais para dentro de você, dedicar um pouquinho mais de tempo à espiritualidade. Então, acho que a pandemia fez a gente olhar mais para dentro da gente, não só para as coisas mais fugazes, mais fúteis muitas vezes. Deu aquela desacelerada. A desacelerada. Mas aí tudo começa em... Você nasceu aonde? Eu nasci na cidade do Crato. Eu já sei a idade dele, mas ninguém vai falar aqui, tá? Eu nasci na cidade do Crato.
em 1974, né? Eu falei, né? Eu tinha uma informação para vender com um valor altíssimo. 1974. Então, nasci na cidade do Crato e fui morar em Fortaleza na infância. Meu pai foi professor do Colégio Diocesano, minha mãe dona de casa. E morei em Fortaleza alguns anos, mas voltei de novo para o Crato ainda na infância. Por insistência minha, porque eu criança já gostava demais da região, do Cariri. Quando eu voltei para cá, eu vim morar num pé de serra, perto do Colégio Agrícola do Crato. Então toda a minha infância e adolescência, quase toda, foi num pé de serra. Junto com pessoas humildes, com gente simples, com natureza, com bicho, com plantação. Teve uma infância de verdade. Infância de ainda, verdade. Né? Não existia internet nessa época. Eu não comia coisas industrializadas, porque não era cultural da nossa época. Né? Então, imagine você, há 40 anos atrás, eu hoje tenho 47, mas há 40 anos atrás, a gente só tomava refrigerante de domingo. Né? Não tinha esse negócio de... aniversário. O aniversário, né? Que eu, particularmente no sítio, o aniversário era mais café e bolo. Então, a gente foi criado assim, caçando passarinho, jogando bola, andando de bicicleta nas ladeiras, até que chegou aos 15 anos eu tive que morar em Recife, porque aqui na região não tinha nem faculdade de medicina, nem colégio que formasse, que preparasse a gente. Quem queria ser médico tinha que estudar muito a infância toda. Sim. E depois ainda ir para uma faculdade fora. E ia lá como se fosse um guerrilheiro, para matar ou morrer. Né? Então eu fiz isso, fui para Recife, fiz medicina na Universidade de Pernambuco. Pera, calma. O metabolismo do homem é rápido mesmo, viu, Luiz? Calma, pera lá. Você estudou no Crato? Estudei no Crato. Aí terminou em que colégio? Aí terminei no Colégio Diocesano do Crato. Né? Do Colégio Diocesano, no segundo ano eu fui para o Contato em Recife. Né? No Contato, que era um colégio que todo mundo ia. Lá eu fiz vestibular. E... sempre teve a certeza de medicina? Sempre. Eu sempre tive a certeza que eu queria ser médico. Hoje eu me pergunto por que eu queria isso. Eu entendo que foram vários os motivos. Eu adorava mexer com bicho. Eu gostava de ver meus tios matando bode, eu gostava de cuidar, de ver abrindo, cortando os tecidos. A anatomia em si. Anatomia em si, eu achava lindo. Eu gostava de ver vídeos de cirurgia. Ao mesmo tempo, minha mãe queria muito que eu fizesse, porque ela dizia que era uma forma de ajudar as pessoas. E eu fui fazer, como eu tirava nota boa no colégio. Sabia que médico precisava tirar uma nota boa. Sabia que médico podia ajudar as pessoas e podia operar, então eu fui fazer. Ao mesmo tempo, eu gostava muito de me comunicar, falar com as pessoas e adorava roda de fofoca. É de família, né? De família, não, tudo fofoqueiro. Não fofoqueiro, tô falando de se comunicar bem. É de família. É de família. Aí já é por conta do meu pai, que sempre foi professor. Mas a minha família também, a maioria é fofoqueiro. A maioria gosta de falar e fala mal dos outros também. Então eu cresci em roda de fofoca. No sítio da nossa família, tem um movimento que a gente chama de ridemunho. Que as mulheres mais velhas se sentam na casa umas das outras para comer bolo e falar mal da vida dos outros. Cara, e eu era criança e acompanhava minha mãe nessas rodas. Aí, enquanto terminava Vale a Pena Ver de novo à tarde, ia todas as velhas tudo falar mal do povo. E eu ia junto. Então eu aprendi a conversar com elas. Então, só que na faculdade de medicina eu sentia que faltava alguma coisa, que era essas rodas de conversa. Era muito sério, era muito técnico. Muito técnico, muito decorar nome de doença, de remédio, de antibiótico. E eu sentia falta disso. Então, mas ao mesmo tempo, quando eu fiz a faculdade, eu queria alguma coisa que me desse um desafio da cirurgia. E eu descobri que a cirurgia vascular era isso. Delicada, precisa, tinha demais. Que ter... era uma coisa... Então, fui fazer cirurgia vascular. Né? Depois da vascular, fui me subespecializando, fiz outra coisa chamada endovascular. Diminui aí o metabolismo. Pera... Naquele meio todo ali que eu acredito que não só porque assim, na minha cabeça, hoje em dia é muito fácil você imaginar qualquer profissão. Sim. Mas eu vou te colocar aí há 15 anos atrás, ou 10 talvez, tipo, o que é que faz um comissário de bordo? Ninguém sabia ao certo. Hoje em dia... todo mundo tem como se expor e mostrar como é. Tem como o seu imaginário criar a profissão e ver aquela profissão. Mas talvez no seu tempo é como você falou. Eu entrei na faculdade e quando eu percebi era técnico. Não era aquele... como é que eu posso falar? Aquela atração que se tinha pela coisa visceral ali. E talvez você chegou e viu que era tudo técnico. E aí passou por o quê?
Até chegar em cirurgia passou o quê? Passei por clínica, passei por parto normal, fiz muito parto de mulher, tratei muito de menino com catarro no nariz, né? Preenchi muito papel, porque a coisa que médico mais faz é preencher papel. Que a maior frustração que eu tive na minha faculdade foi essa. Baita burocracia. Eu entrei para fazer cirurgia, então na minha cabeça era assim. Era operar. Bisturi, que eu ia... tesoura, pinça, pipa, aquele pip. Não. Aí você entra, para você fazer uma cirurgia dessa, você tem que internar o paciente. Para internar, você tem que preencher 50 mil papéis, pedir para o convênio. É uma burocracia. É uma das coisas mais terríveis, a burocracia médica. E aí terminou a faculdade ali, eu acredito que você se decidiu ou se descobriu vascular em que período ali? Eu descobri vascular durante a faculdade, porque como eu gostava muito de anatomia, eu estudei muito anatomia no básico da faculdade e eu fiz um concurso interno para ser professor de anatomia, é uma espécie de monitor. Uhum. Você fica sendo professor dos seus colegas, né, de anatomia. E eu precisava do dinheiro também. Esse era um meio salário mínimo que eu ganhava para pagar pagar minhas contas, minhas cachaças, meus CDs. E aí, da anatomia, eu dissecava cadáver. E eu percebi que dissecar artéria, veia, era mais trabalhoso, era mais difícil. E que o cara que dissecava isso aí, ele tinha mais, digamos, mais prestígio. Sim. Né? E eu achava bom aquilo ali, porque quem não quer ter prestígio? Mas até hoje. Quem não quer ter prestígio. Então, eu achava bom, achava desafiador fazer aquelas dissecções. Então, pela habilidade que eu tinha, pelo desafio, eu resolvi fazer cirurgia vascular. E também eu descobri que cirurgia vascular remunerava melhor do que outras cirurgias. Né? Não sabia. Operar vaso dava mais dinheiro do que operar tripa. E eu digo, rapaz, eu vou operar vaso. Né? É bonito, dá prestígio, dá mais dinheiro. Eu não era muito jovem, eu tinha 23 anos. Sério? Eu me formei com... eu me formei com 24 anos, né? Então, essa decisão foi com 23, né? Então, eu tive que tomar essa decisão um pouquinho antes, fazer a prova de residência. Eu lembro que, por essas épocas aqui na região em si, não tinha muito vascular, angiologia, não tinha muito, né? Quando eu me formei no Cariri, eu acho que talvez não tivesse nenhum, né? Talvez um ou outro, talvez um ou dois no máximo. Talvez pouco, o doutor André Porto, que é um cara que está aqui, eu acho que ele deve estar por aqui, tenha sido o primeiro, né? Mas eu não vim para cá porque eu já era casado quando eu me formei, né? Então a minha mulher, ela tinha uma estrutura melhor na cidade dela, que é Sobral, no interior do Ceará. Os pais médicos, então era mais fácil para mim começar lá. Você se conheceu na faculdade? Era minha colega de turma, né? E aí naquela hora, a gente se formou, não tinha nada em lugar nenhum. A mãe dela disse, venha para perto de mim que eu já tenho emprego para vocês. Opa. Aí, pai, quem não sabe muito para onde vai para onde as pessoas chamam, né? E também o pessoal tem aquela imagem, eu não sei como era sei lá, umas 23 anos atrás. 2 décadas atrás. Mas hoje em dia se tem aquela imagem que faz medicina que tu já está garantido. Mas não, é uma pessoa que termina a faculdade e realmente também não tem nada em vista ali, eu acredito. Eu acredito que ainda hoje, sabe, Henrique, ainda hoje é uma profissão que você está garantido que vai ter algum emprego. Em algum lugar. Nem que seja no PSF. Não está garantido que você vai nem ser rico, nem ser nem classe média, e nem está garantido que você vai arrumar emprego numa cidade maior. Hoje é bem possível que uma pessoa que se forme em medicina não ache emprego no Juazeiro. Sim. Eu estou chutando aqui. Pode ser. Acredito que sim. Mas em Bodocó, em cidades mais... enfim. Eu acho que a pessoa vai arrumar em algum lugar. Agora, o meu medo é que isso daqui a 10 anos não seja mais assim, né? Inclusive, o meu filho hoje é estudante de medicina também. E eu digo, meu filho, você tem que se preparar muito e gostar muito do que faz. Ter outras competências que não só a medicina, como saber empreender, como saber vender, como saber gerenciar. Lidar com a própria economia. Isso. Para você saber fazer marketing e se comunicar, porque o médico hoje está na internet, está nas redes sociais. Então, se ficar só com curso e pós-graduação, isso não quer dizer nada. Com um consultóriozinho atrás. Não, isso já era. Hoje, quem não tiver nas redes sociais está fadado ao fracasso completo. Quem não tiver no Instagram, no TikTok, e no YouTube, não vai conseguir mais. Foram outros tempos, né? Então, mas eu me preocupo com o médico daqui a 10 anos.
Porque hoje nós temos uma máquina de formar médicos no Brasil, com centenas de milhares de médicos, qualidade questionável. Então você não vê mais aquele cara que se forma por paixão, que honra o juramento. Tem, claro que tem, mas é muito difícil. O cara faz porque a mãe quer, porque a mãe paga. Hoje assim, quando você... Claro, lembrando aqui, isso não é regra. Ah, meu filho não está sabendo o que quer, o pai tem dinheiro, ele paga uma faculdade de medicina. O cara tem dinheiro, diz, ó, com medicina ele vai se dar bem. E o que você falou, no pior das hipóteses vai atender num post, né? Um exemplo. Só que eu acho que daqui a uns 10 anos isso não vai acontecer mais, porque a procura está muito grande. Então, essa demanda toda de estudante de medicina daqui a 10 anos vai estar lotado. Doutor, mas o senhor não acha que dos principais motivos por essa escolha hoje é pelo o que o médico pode desfrutar do que propriamente a missão da coisa? Não tem a menor dúvida. Hoje, muitos médicos são ali já filhos de médicos, já tem a estrutura da clínica do pai. Estou falando do meu próprio filho, né? Então já tem a estrutura da clínica, então é cômodo. É a lei do menor esforço. O cara que tem garra, que tem paixão, isso é a minoria hoje, né? O cara quer ter um conforto financeiro, uma vida estável, mas ralar. Você não vê mais, hoje é muito raro ver um estudante de medicina como a gente fazia na nossa faculdade. Vou dar plantão de graça para aprender a dar ponto, né? Qual é o estudante que vira noite em um hospital público hoje, pra aprender a dando suturar, ponto, né? Em bebo, para poder aprender a fazer cirurgia? Não faz mais não. É pedindo, pelo amor de Deus, ao professor, me libere logo. Então é triste, a realidade é triste. Eu virava noite dando ponto em travesseiro, para aprender a dar ponto. Travesseiro. Então, eu lembro que meu tio comprava muito frango. Frango, exatamente. Mas hoje, há quem saia da faculdade sem nunca ter visto um cadáver. As faculdades não têm mais nem estrutura para isso. É tudo boneco de plástico. Então... E como foi nessa pandemia para esse pessoal, hein? Imagina aí, EAD. Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque vou colocar aqui minha experiência como estudante e como eu acho que a coisa deveria funcionar. Eu acho que o currículo médico hoje, desde a minha época, é uma grande porcaria. Assim, se você espremer uma faculdade de medicina, você espremer muito mesmo, sobra ali, de verdade, ensino bom médico, 25%. O resto você pode jogar no lixo. É um grande foco em doença e em como você deve usar remédio de farmácia para tapar buraco de doença. Você não aprende a curar nada, você aprende a remediar. Muito menos prevenir, né? Muito menos prevenir. É uma faculdade de doença, onde você aprende que gastrite se trata com omeprazol, mas você não sabe qual é a causa da gastrite. Onde você aprende que diabetes se trata com remedinho de farmácia, mas você não sabe que batata doce é melhor do que arroz. Então você não sabe de nada quando você sai, né? Então, isso acontece em toda a faculdade. Então, na pandemia, antes da pandemia, eu já defendia o ensino EAD misto, né? Eu acho que os estudantes perdem muito tempo no campus universitário. Eu ia para a faculdade, passava o dia inteiro para assistir 4 aulas, porque um professor falta, a locomoção de casa para o trabalho, lanches e bate-papos na cantina da faculdade. Então, se você consegue ter a maior parte das aulas teóricas de casa, uma aula de qualidade, bem programada, com o professor... No seu quarto ali. No seu quarto, focado, concentrado, sem perder tempo, eu acho isso incrível. Então, ao meu ver, a faculdade de medicina deveria ser mista, como todas as faculdades. Aulas práticas, presenciais, com o paciente, dando toda a atenção à relação médico-paciente. Na beira do leito ali, né? Na beira do leito. Contato físico, tocando na mão do paciente, olhando nos olhos, mas teórica em casa. Em casa. Eu hoje faço pós-graduação em casa e é maravilhoso. Agora, a pandemia acomodou muitos estudantes. Por quê? Provas online. Então, o estudante se viciou. Eu vejo os estudantes. Eu tenho um contato com muito estudante. A maioria fica trocando questão de prova, estuda, monta grupos de WhatsApp para trocar perguntas. Então, assim, virou uma enganação geral. Até que porque prova também não mede... Não, conhecimento. Hoje os alunos mais brilhantes da minha faculdade, por exemplo, eram os alunos medianos. Então, as melhores notas hoje estão ali na mediocridade do mercado de trabalho. Então, mas eu acho que a gente tem que chegar numa melhor formação universitária, onde o foco do médico seja a saúde, o paciente, o bem-estar da família, que seja uma coisa mais humana, que seja uma coisa mais natural, mais preventiva, mais integrativa, onde a gente trabalhe todos os pilares de uma saúde integral e não somente passar remédio.
que mude uma realidade, né? Porque a gente se forma como passador de remédio e se forma como operador, cortador e passador de remédio e pedidor de exame. É muito técnico. É triste. Né? Nós somos pedidores de exames e passadores de remédio. Então, e eu pude descobrir com o tempo que não era assim. Uau. E aí fez radiologia intervencionista. Cirurgião vascular, na minha época, estava começando isso no Brasil e no mundo. Que era você. E nessa época eu já fui meio que inovador e quebrador eu rompi com paradigmas para a minha geração. Porque essa história de radiologia intervencionista era o quê? Era ao invés de você cortar para operar, você colocar um catéter nos vasos e lá dentro colocar um stent para dilatar os vasos. Isso hoje é muito comum. Mas na minha época, você é um cirurgião. Existia a crença, a frase que era assim: grandes cirurgiões, grandes incisões, grandes cortes. O cara era tido como um bom cirurgião quando ele fazia um cortezão, um talho grande, porque ele era corajoso, bravo e agressivo. Eu era assim também, mas a partir do momento que aquilo era melhor para o paciente, colocar um pequeno catéter por um furinho, e eu vi que aquilo era o futuro. Então, depois da cirurgia vascular, eu comecei a me dedicar a isso também. Né? Então, a radiologia intervencionista, eu comecei a fazer isso também no final. Depois do meu 3º ano de residência, eu fui fazer o 4º ano de residência nisso aí. Né? Apesar de eu nunca ter exercido a radiologia intervencionista, porque para onde eu fui morar, não tinha estrutura para isso. Aí você diz, Daia, mas você jogou fora assim, um ano de formação? Não joguei, porque quando eu fui aprender radiologia intervencionista, eu aprendi muito também de marketing com o dono do hospital. Então, a gente depois é que entende como dizia Steve Jobs, que os pontos se ligam no futuro. Então, negócio lá. Eu fui aprender radiologia intervencionista, mas eu ficava curioso como aquele cara fazia marketing, gestão de pessoas e como ele administrava. Trazia o novo. Trazia o novo, inovação, eventos. Esse cara é demais. Eu aprendia com ele como fazer. A gente tem um paradigma aqui, pera. Você escolheu uma profissão, talvez, eu acho que, juntamente com o direito, uma das profissões mais clássicas da humanidade. Né? Esse ponto que eu pelo menos eu observei agora, como que o Dayan, ele consegue ser do clássico ao super moderno? Onde foi que se descobriu essa linha tênue aí, ou essa junção? Eu sou um cara muito cheio de contradição, né? Eu sou muito... Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tanto gosto de viajar de avião na classe executiva e tomar champanhe. De medo, né? Mas é tranquilo, é seguro, cara. Eu também morria de medo. Eu digo a você que eu me curei e eu morria de medo de avião até 3 meses atrás, cara. Eu viajo todo mês várias vezes. Eu fico suando na mesma hora, você não imagina? Isso precisa de trabalhos, entendeu? Trabalhos mentais, neurológicos, que você resolve e se cura. Porque é uma... não, eu tenho consciência. O meu primeiro voo, rapidinho, só para abrir... Não, isso é interessante, muito sério. Meu primeiro voo, eu tava indo... Eu nem lembro pra onde foi. E aí eu digo, eu vou tomar uma pra relaxar. Aí, dá uma dose de uísque. Tomei 12. Tava pileque. Aí descobri... Aí o voo foi cancelado. Motivo, descarregou a bateria do avião. Falei assim, como assim, velho? Que o negócio de descarrega a bateria... Nem horrível. Mas você não voou? Não, eu vou quando é a última opção. Mas você já voou várias vezes? Já. Sempre toma umas? Quase sempre. Pois se eu te disser que até pouco tempo atrás, especificamente até 6 meses atrás, eu tomava umas em todo voo também para poder viajar, cara. Eu sempre fui com medo. E hoje em dia eu não vou mais com medo. Eu vou curioso. Não vou mais com medo. Então, mas para isso tem que ter um trabalho. Eu diria 3 dicas para quem tem medo de avião. Quem está falando é quem passou por isso. Primeiro, não queira ter controle de nada. Nem controle da situação, nem controle do... Porque a gente tem medo que a gente quer controlar. Verdade. Eu queria estar no lugar do piloto. Porque eu faria isso. Eu quero ver a situação. Isso é a necessidade do controle, é o que faz a gente ter muito medo na vida. Segunda coisa é você
conhecer sobre aviação, estudar, assistir muita coisa. Eu fiz muito isso. Então hoje, tanto que eu tô quase fazendo um curso de piloto. Ah, você tá de sacanagem. Tô quase fazendo curso de piloto. Mesmo? Me apaixonei por aviação e hoje eu sou um apaixonado. E aí, então conhecer, porque a gente tem muito medo do desconhecido. E eu estudei para isso, porque você tá lá, a turbina faz um barulho da outra, o que é isso? Isso é normal? Será Será que é normal? Quando você sabe, você não relaxa. E a terceira coisa é fazer sessões de uma coisa chamada programação neurolinguística. Porque não adianta nada você saber de tudo, blá, 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 mas tem uma memória no seu cérebro de alguma coisa que não foi legal, ligada àquele momento da aviação. Às vezes basta uma pessoa fazer um comentário na tua infância, tipo, Henrique, como minha mãe fazia comigo. Já pensou se aquele bicho cai lá de cima? Pronto. Faz um comentário desse com um menino de 5 anos, virou uma verdade. Já era. Então a PNL é como se fosse uma cirurgia emocional. O cara vai lá na tua cabeça, através de técnicas de hipnose e tal, e ele apaga aquilo ali. Ele confunde teu cérebro. Pra você ter uma ideia, o cara que fez o trabalho em mim, ele fez com que eu, quando entrasse no avião, tivesse a sensação que eu tinha andando de ônibus. Então hoje eu entro no avião e me sinto como se eu estivesse no ônibus. Não sei como, mas ele mexeu, entendeu? Ok, eu vou procurar. Depois eu te dou o contato. Tá perfeito. Mas onde é que entra o clássico e o inovador aí? O inovador entra porque na infância a minha mãe sempre dizia para mim, seja diferente, faça sucesso. Ela me cobrava muito. Ela queria, era como se ela quisesse obter as atenções que ela não teve na vida dela, da mãe ou do pai, com o meu sucesso. Então ela me incentivava muito para que eu me tornasse uma pessoa bem-sucedida, talvez para ela se sentir orgulhosa. Então a inovação sempre fez parte da minha vida. Inovar para crescer, inovar, porque só cresce inovando. Se diferenciar. E eu sempre soube que você inovando, você poderia ter mais qualidade de vida, porque com inovação você consegue ter maior produtividade. As pessoas vão te procurar. Você não tem concorrência com inovação. Verdade. Então, quando você inova, acaba a concorrência. É o que a gente vê no livro chamado A Teoria do Oceano Azul. Quando o cara está no Oceano Azul, não tem tubarões concorrendo, não tem um Oceano Vermelho, que é um oceano cheio de tubarão que concorre contigo, e o azul, onde só tem ventos, onde o teu barco anda em alta velocidade. Então a inovação ela faz você não ter concorrente. Então a inovação é isso. E o outro lado, a coisa mais conservadora, mais tradicional, vem do meu interior, da simplicidade, né? Então, das coisas simples. Então, a gente não tem uma personalidade só. Isso eu costumo falar muito para os meus seguidores. Tem vários Dayans dentro de mim. Tem o Dayan simples, tem o Dayan sofisticado, tem o Dayan arrogante, tem o Dayan calmo, tem o Dayan exibicionista, tem o Dayan tímido. A grande segredo da vida é você saber qual é essa personalidade que vai estar presente naquele momento. Então, por exemplo, aqui nesse momento, eu preciso trazer à tona a minha personalidade comunicativa, a personalidade generosa, que possa ajudar as pessoas que estão em casa aqui agora a se inspirarem com esse podcast, né? Mas em determinados momentos, na hora de uma negociação, eu preciso ter uma personalidade mais autoconfiante, sei lá, enfim, mais enérgica, né? Mais tubarão, que seja, mas a gente precisa saber alternar e colocar em cena. Então é assim, né? E eu, do mesmo jeito como eu estava falando, do jeito que eu gosto de andar de classe executiva, eu gosto de andar de jumento no meu sítio. Então, tanto faz, é o momento, e importante na vida é isso, é você apreciar e degustar todos os momentos. Como foi que o Dayan entrou na internet? Teu primeiro contato? Porque a moçada de hoje em dia, o teu filho aí, eu acredito já nasceu com a internet. Verdade, né? verdade. Para você ter uma ideia, aos 35 anos, né? Ou seja, há 12 anos atrás, eu não sabia ligar um computador, nem ligar sequer. Eu não tinha celular, tinha celular sim, mas eu não sabia ligar um computador. Minha mulher fazia minhas apresentações de PowerPoint, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu não sabia. E aí eu comecei quando veio o Facebook, foi a primeira rede, Facebook foi a primeira, pra você ter uma ideia, eu sou mais velho, mas nunca entrei em Orkut. Eu não sabia nem mexer em e-mail, nem mandar e-mail, nem nada disso. Mas aí quando apareceu o Facebook, eu me interessei um pouco mais. E ali eu comecei a fazer vídeos, via vídeos das pessoas e comecei a fazer vídeo. Vídeos de autoajuda, vídeos de motivação, vídeo de alguma coisa e tal. Mas ninguém Na ligava. época não tinha nem esse nome, né? Não, era autoajuda.
Mas ninguém ligava para aquilo. Eu era ridicularizado, criticado. Não, tô falando, na época não tinha nem esse nome de influenciador. Não, existia isso não. Existia isso não. Já tinha alguns youtubers, esses maiores que hoje tem 20 milhões, como o Whindersson Nunes, que tem muito mais, Felipe Neto, Castanhara, essa galera já existia, do Kéfera, né? Então, Cocielo, mas eram esses dinossauros do YouTube, né? E aí eu comecei a fazer vídeos no Facebook. E aquilo não dava em nada, porque as pessoas não ligavam, mandava pelo WhatsApp depois. Mas um belo dia, chegando em casa, eu já estava desestimulado com minha profissão, estava em crise existencial, sem saber o que é que eu ia fazer. E aí cheguei em casa um dia, mais cedo, e comecei a assistir televisão. Meus filhos chegaram do colégio e se espantaram. Pai, você já veio do trabalho? Não tem o que fazer não, trabalho não. Eu digo, não tinha paciente nesse dia. Eu estava tão desestimulado com a medicina que nem os pacientes estavam mais indo atrás de mim nessa época. Eu como cirurgião vascular, já renomado na região. E aí, assistindo o YouTube com eles, apareceu o Felipe Neto e depois o Whindersson Nunes. Eles disseram, pai, esses caras aí vivem disso e são muito ricos. Como assim? Aí eu digo, peraí, esses caras falando essas besteiras aí, que era até interessante, mas ganha dinheiro fazendo essa brincadeira. Então, eu me inspirei com o Whindersson Nunes e com o Felipe Neto, né? E eu disse, eu posso trazer a medicina e fazer a mesma coisa que eles. Então, a única coisa que eu fiz foi deixar de fazer vídeo de autoajuda e usar o meu conteúdo médico para fazer vídeo. E em vez de postar só no Facebook, comecei a postar também no YouTube. E aí, comecei a fazer isso 1 mês, 2 meses, e o canal não crescia nada, era um pingo. Mais um belo dia, eu fiz um vídeo sobre água com limão, né? E esse vídeo foi uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, com o maior coach do mundo, o Tony Robbins, e ele ensinou os benefícios da água com limão. Eu apliquei na minha vida e vi muitos benefícios, e compartilhei com o público a minha experiência. Esse vídeo viralizou, né? E em pouco tempo, talvez em 15 dias, ele tivesse 1 milhão de visualizações. Uau. E aí meu canal saiu de, sei lá, 5 mil inscritos, que já estava na época, para 13, 20, assim começou a crescer muito rapidamente, né? E logo depois vieram outros vídeos que viralizaram, de chá de gengibre, chá de canela, tudo ligado à saúde. Então em 6 meses nós batemos 100 mil inscritos. Quando bateu 100 mil inscritos, eu recebi do YouTube, coincidentemente na época, 5 mil reais de mensalidade, né, de pagamento no mês. Em real? Em real, 5 mil reais. Quando eu recebi os 5 mil reais, aquela ficha caiu. Eu disse, espera aí, se eu trabalho 1 hora por dia com esse negócio aqui, eu estou ganhando 5 mil, eu não vou fazer mais nada na vida, não. Eu vou trabalhar toda hora do meu dia com isso. Então comecei a reduzir progressivamente a jornada de trabalho como médico, atendendo, e comecei a aumentar como produtor de conteúdo digital. E aí logo eu estava vivendo de YouTube, né? Com 1 ano nós fizemos 1 milhão, era 100 mil por mês. Pá, pá, eu digo, pronto, agora até que a gente começou a fazer 1 milhão a cada 3 meses, né? E aí onde tudo começou a acontecer, né? E aí eu já comecei a largar, eu atendia ainda, no final eu estava só atendendo, mas a procura era muito grande, eu não dava conta, não conseguia atender os pacientes. E eu comecei a desenvolver um trabalho digital de cursos, de e-books e de outras coisas. E aí já tive até que tirar um pouco o pé do YouTube para me dedicar à minha empresa, e já virou outra coisa, né? Então hoje o nosso trabalho é com empresa digital, que tem cursos, tem e-books, tem materiais de crescimento, principalmente na área da saúde. E o YouTube hoje é uma ferramenta que paga as minhas contas, na verdade, e é aquele salário mensal que eu tenho, mas é principalmente uma ferramenta para eu ajudar a quem não tem condições financeiras. Então, o povo compra meus cursos, mas tem muita gente que não pode comprar. E o público que me acompanha no YouTube, uma grande maioria é de gente pobre, gente que não ganha bem, gente que passa necessidade. Então, às vezes é a empregada doméstica, muitas vezes eu encontro pessoas na rua, são profissões que dão muito duro e que para tirar da conta mensal para comprar um curso, eles não podem. Então eu não abandono esse pessoal, porque foram eles que me fizeram chegar até aqui. E eu tenho muito cuidado com isso, porque eu vejo muitos youtubers que ficaram famosos e que começaram a entrar no ramo da publicidade e esquecem quem levou eles até lá. Então eu vou fazer de tudo na minha vida para nunca deixar. Claro que o mundo pode mudar e o próprio YouTube não ser mais uma plataforma tão forte, e a gente ter que
direcionar para o Instagram ou, sei lá, para outras coisas. O mundo muda muito. Mas enquanto eu puder ajudar essa população, eu vou ajudar, porque foram eles que me fizeram chegar até aqui. É isso aí. Eu tenho também o mesmo pensamento. E uma curiosidade, vou tirar aqui minhas curiosidades, tá? Dessa pessoa, você falou que a gente tem várias personalidades, dessa personalidade cirúrgica, porque eu acredito que quando alguém ninguém diz, nossa, acordei, eu quero fazer uma cirurgia hoje, eu quero desobstruir uma... Não, ninguém quer isso. O paciente, no caso. Né? Quando você precisa de uma intervenção cirúrgica, é porque ali talvez seja a última medida de reverter aquela patologia ou, enfim, aquele problema, né? E de onde foi que surgiu essa questão de, opa, eu preciso ser a pessoa que não faça a última atitude do problema, mas que tente reverter esse problema? Rapaz, isso é muito sério, essa sua pergunta, viu? Acho que ninguém nunca me perguntou isso. Parabéns pela sua pergunta. Não, é só uma curiosidade. Mas parabéns pela sua pergunta, porque porque, realmente... assim, pra mim... É esquisito, né? Não, a pessoa cirúrgica, como eu tenho lembrança de família e... Enfim, eu entendo que é aquele médico que chega aqui, alguém vem, põe a bata para tentar remediar ali é a última opção. O cara vem, ele é o Deus ele é quase o Deus. Sim. É um semideus que chega para resolver o problema. Então, ele nem pensa na prevenção porque ele está preocupado em operar, cortar, desentupir, tirar o caroço, É exatamente isso mesmo. E a gente entende pouco de clínica, né? O cirurgião como um todo, na maioria. Mas no meu caso, o que aconteceu? Teve um momento na minha vida que foram 2 momentos que foram fundamentais para que tudo isso acontecesse. Um deles foi um ataque de pânico que eu tive. Eu tive um ataque de pânico há exatamente 12 anos atrás. Há 12 anos? Foi, que é quando tudo mudou na minha vida. Esse ataque de pânico fez com que eu entendesse. Então eu tive um ataque de pânico. Para quem não sabe, o pânico, né? Quem está em casa, o pânico é uma doença psiquiátrica que geralmente dá em quem está muito ansioso, com muito estresse. E você pensa que vai morrer. Não, você tem a convicção, eu tô morrendo. Coração bate mais forte, a mão fica gelada, você começa a suar frio e você... Então, naquele momento... Inclusive, eu tive 2 agora dentro do banheiro. Não, tô brincando. Então, cara, eu tive o pânico e comecei a fazer o que todo mundo faz. Peregrinar por consultórios médicos, fazer um monte de exame, tomar remédio controlado. Eu digo, é só isso? Que não cura. Como é que eu vou me curar? E ninguém me respondia. Então eu digo, então eu vou ter que estudar e aprender por mim mesmo. Aí fui dar a volta ao mundo, fazer curso em todo lugar que você imaginar, com os maiores gurus do mundo, vender o que eu tinha, o que eu não tinha, para pagar coisa para eu aprender. Foi por esse motivo? Foi por esse motivo. Então você foi puxar até descobrir, né? Então fui atrás, cara, fui atrás de todo mundo para ver como é que... Fui fazer pós-graduação em medicina ortomolecular para saber como é que as moléculas funcionam, como é que as células funcionam. E depois, lá na gênese da coisa. Na gênese. Aí eu fiz o processo contrário, e eu era cirurgião, então imagina o conflito. Como é que eu vou... Comecei a ver que... Aí depois de tudo isso, fazendo tudo isso, eu ainda trabalhava como cirurgião vascular. Então nesse meu processo, o primeiro foi o ataque de pânico. O segundo foi um dia à tarde. Eu amputei 5 pacientes numa tarde, todos diabéticos. Então as pessoas não têm ideia do que é isso. Caso clássico do pé diabético. Era perna mesmo, a perna inteira. Então imagina... Você serrar a perna do paciente, jogar numa caixa e entregar para a família enterrar no cemitério 5 vezes à tarde, né? E aí, o último paciente que eu estava operando, todos diabéticos, eu serrando a perna e ele não estava com anestesia muito profunda. Quando eu olhei por cima do lençol que separa, ele estava chorando, né? Um senhor idoso. Naquele momento, meu pescoço deu um nó. Eu acho que eu consigo sentir isso até agora. Então, eu decidi que eu ia tomar conta dos pacientes, não deixar aquilo acontecer mais. Então, eu comecei a trabalhar com prevenção de forma pesada mesmo. E hoje a minha missão é ajudar as pessoas a não chegarem nesse estágio, né? Muitas vão chegar, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E é possível não chegar, né? E é possível não chegar. A gente defende a ideia de que é possível envelhecer com saúde e morrer com 100 anos ou mais dirigindo,
lúcido, tendo autonomia para ir ao banheiro sozinho, quem sabe até fazendo sexo. Então é possível esse tipo de coisa. Vamos já chegar aí. Vamos já chegar nessa hora. Eu e você não, no assunto. No assunto. No assunto. Pois é uma coisa que quando eu comecei a pesquisar, eu falei, peraí, cirurgião? Uau. Não faz sentido, né? Não. Assim, na cabeça... Mas né? E nós temos muitas pessoas hoje no Brasil, muitas não, algumas pessoas no Brasil hoje, a gente depois vai sabendo que passaram pelos mesmos processos, médicos. A maior parte deles vem para essa medicina mais natural, digamos, mais integrativa, mais preventiva, vem de um processo nele mesmo, de doença que ele não se conformou. Não tinha ali na literatura... Não tinha, ou insatisfação com a própria carreira, de não estar resolvendo os problemas de seus pacientes. Se você for olhar, por exemplo, um ortopedista, a grande maioria, jamais querendo ser antiético ou falar disso, mas essa é a realidade. A grande maioria pega a pessoa com fratura e vai tratar e operar a fratura, com parafuso e placa. Sim. Então, e aí? Como é que faz esse osso ficar mais forte? Quais são os processos? Uma oficina, né? Que o carro chega ali, quebra, remenda a peça. E aí, como é que faz para evitar isso? Como é que faz para ter músculos fortes? Como é que faz para envelhecer com a qualidade muscular, qualidade na pele, sem ficar só o bagaço? Eu acho que, assim, pelo menos na minha ideia de imaginação leiga, eu acho que essa é a função do médico. Isso. Porque, tipo, poderia lembrar que Coca-Cola, fritura e outras porcaria evita você talvez estar numa maca de um hospital e alguém te fazendo massagem cardíaca com 30 anos de idade. O próprio pai da medicina moderna, Hipócrates, que a gente faz o juramento na faculdade, ele dizia que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Sim. Aí o médico se forma sem nem saber disso. Então eu não entendo como é que são essas coisas. Então a gente precisa reconstruir tudo isso, voltar para o início e reconstruir. Você acha que nutrição dentro da faculdade de medicina não teria que ser um dos pilares, não? Totalmente. Nutrição, a meu ver, o médico precisava focar muito em nutrição, em psicologia, em relação médico-paciente. O paciente ele pode se curar só por uma boa relação com o médico, a fé dele com o médico dele. Então, um aperto de mão, meditação, hipnose, tudo isso é fundamental para você ajudar a tratar a parte de chás fitoterápicos. Então, isso passa batido completamente. Hoje nós estamos aí os efeitos dos óleos essenciais que vêm das plantas, das ervas. Então, isso são processos que a gente precisa colocar na nossa terapêutica constantemente. A suplementação, a gente sai da faculdade sem saber suplementar. Como se a gente tivesse uma alimentação incrível e balanceada. Então, nós só comemos bolos, doce, biscoito, pão, carboidrato, farinha. Tudo de origem horrível, né? Horrível. Lembrando. Então, assim, precisa mudar tudo. Tem que vir lá da base, do currículo médico. Isso que eu estou falando já devia vir da escola das crianças, né? Meditação, nutrição tem que vir da escola. Coaching, que foi banalizado demais, as pessoas acham que coaching é uma coisa que é enganação. Não é. Coaching é uma coisa muito importante. Devia ter coaching na escola. Autoconhecimento é ferramenta de escola. Muito mais importante do que matemática, e português e física. Isso é importante, mas se você não tem inteligência emocional, como é que você vai para frente? Qual foi a última vez que tu usou Bhaskara? Nunca usei na vida. Eu acho que foi na época da faculdade. Pra prova. Não, eu me arrependo de ter aprendido essas coisas. Tem coisas que eu me arrependo de ter aprendido. Quando eu me vejo fazendo, era equação com números complexos. Eu não sei mais nem o que é um número complexo. Eu acho que tinha... Eu não lembro mais, eu não vou nem mentir. Somatório, pelo amor de Deus. Eu tenho ódio de mim quando eu lembro que eu aprendi essas coisas. Eu queria desaprender para botar lugar em outros lugares. E hoje a gente não sabe administrar, muita gente não sabe administrar o próprio dinheiro. Isso, que era para ter básico. Também. Disciplina, perfeito, eu esqueci de falar isso, gestão financeira. E se a gente falar dinheiro é feio. Quantas pessoas não... O médico, ele é pelo menos da minha época, ele era treinado com pacientes públicos do SUS a vida inteira, né? Fazer tudo gratuitamente, aí ele sai da faculdade e é jogado aos leões. Como é que a gente vai cobrar uma cirurgia? Era a minha dificuldade. Como é que eu vou cobrar um valor de uma cirurgia para um paciente? Qual o meu preço? Qual o meu preço? Eu tinha vergonha de cobrar. Eu me baseio pelo quê? E a gente eu achava que era errado.
Peraí, o paciente chega para mim, eu vou cobrar. Eu fiz há 6 anos, eu fiz isso de graça e agora eu vou cobrar. Então, hoje a realidade mudou um pouco. Então, fala-se de dinheiro facilmente, os estudantes estão falando, mas na nossa época era mais difícil. Então, as pessoas, o médico hoje ele sai do consultório, o dinheiro do apurado do dia, ele leva para casa e paga a escola dos meninos. Ele não tem gestão, ele não sabe o que é para investir, o que é para gastar, o que é para doar. Fazer o dinheiro render. Fazer o dinheiro render. E acha que é isso. Né? Os mais novos, os mais novos estão mudando, estão ficando mais sabidinhos. Calma, peraí, vamos chegar lá também, calma. A gente começou aqui, ó, estamos regredindo a idade aqui. Você acha que existe uma... não sei se é mito ou é fato, mas existe uma narrativa de que médico não é um bom gestor, em grande maioria, ok? Ok. Você acha que a internet obrigou o médico a ter esse lado mais de gestor, se autogerenciar? Eu acho que os médicos estão perdidos. E um dos meus propósitos é fazer um curso de business para médico. Não só médico, uma das minhas metas é fazer cursos digitais para profissional da saúde. Não vou abranger todo mundo, mas profissional da saúde aprender a se lançar na internet e gerenciar seus negócios e o marketing do seu consultório. Então eles estão perdidos, fazendo besteira na internet, muitos, fazendo dancinha ridícula em TikTok junto com saúde. Não estou dizendo que a dança é ridícula, mas o que eu vejo hoje é a pessoa sem noção fazendo coisas desesperadamente para conseguir paciente. E não é assim que funciona. Para você conquistar resultado na internet, você tem que gerar conteúdo relevante, que seja de forma divertida ou não, mas que mude a vida das pessoas antes mesmo dela te procurar. Então, agora antes de subir aqui, né, no local que eu estava, eu encontrei uma pessoa numa lanchonete e, sem me conhecer, apertou minha mão e disse, olha, lá em casa perdemos todo mundo junto 50 quilos. Ela nunca me viu na vida. Então, pela internet, ela perdeu 50 quilos com o nosso canal do YouTube. Com saúde. Com né? saúde. Agora, para uma pessoa dessa me ver na internet e marcar uma consulta comigo, é facílimo. Porque eu falo com saúde, que nem todo também... Não, a maioria emagrece sem saúde. A maioria do emagrecimento é doentio e perverso. Então, os médicos precisam entender como gerir isso aí, essas redes sociais. Eles precisam entender que eles precisam dedicar tempo para isso, estudar para isso, montar conteúdo relevante, que não é mais só ficar horas e horas atendendo no consultório. E tem que atender de verdade. Cobrar um valor justo, passar 1 hora com o paciente, olhar nos olhos, sentir o cheiro da doença e pegar o paciente na recepção e já ver como é que ele se comporta, como é que ele anda. Então, o exame clínico vem... A clínica continua sendo soberana. Continua sendo soberana. Mas o que é que nós vemos hoje? Uma supervalorização de exame. Né? Tomografia da ressonância do ovo esquerdo. E o cara... esqueceu de perguntar se o cara tem ovo. Né? Então, conversar, se aproximar, perguntar qual o elo mais frágil da família. Na sua família adoece mais de quê? O cara faz um anjo TCA e no fim era só pânico. Isso, exatamente, eu fiz. Você fez? Não. Você... Claro, eu fiz. Eu tenho um pânico. Eu fiz anjo. Anjo não, mas fiz tomografia. Sim. Na minha época, não sei se tinha. Fiz tomografia, tudo que era preciso. Mas se alguém... era aqui. Aqui. Era aqui, mas aqui no coração e na mente. Falando, né? Exatamente. É onde volta para aquele assunto que a gente tava falando, doutor, de... Pode chamar Dayan, viu? Se preocupe, o negócio do doutor não. Volta para aquele assunto que a gente tava falando, que se um vaso ou uma artéria é algo muito milimétrico, só que existe algo mais milimétrico ainda, é o pensamento. Que define muita coisa, que eu falo da nossa fisiologia, né? Então, assim, esse seu processo de... Como é que eu posso descrever? Parece que foi do sólido ao metafísico. Foi. Né? Na verdade, quando eu era criança, eu tinha vontade de ser artista também. Mas era difícil você, um menino estudioso, intelectual, nerd da época de 1980, do Crato, dizer que quer ser artista. Esquece. Então esquece, cara. Tu é estudioso, só tira 10, tu vai ser médico. Doutor, advogado ou engenheiro. Tu é bom em biologia e português, porque tu é era médico, advogado... Engenheiro. Engenheiro e quem trabalhava em banco.
Sim, banco era alto nível, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste. Era aí. Tinha sempre no bairro tinha uma pessoa que trabalhava no banco, que era todo mundo. Hoje é aquilo que a gente estava comentando agora as profissões são cíclicas. Claro, óbvio, né? Tal como é você trabalhar num banco hoje, é tal como você trabalhar numa loja. Tal como não descobriram que você é um funcionário de uma empresa e ponto. Isso. E o que eu acredito que o direito passou, né? Aí já vem passando essa... Que não é mais aquele doutor advogado da rua. Se tornou uma profissão simples, como qualquer outra. E eu acho que, na minha percepção, a medicina... Essa medicina engessada tá passando por isso. Tá. E a grande questão é que a forma... O que é que está mudando mais? A forma como os clientes, tanto do advogado, como do médico, como do engenheiro, a forma como os clientes estão chegando no profissional e a forma como ele está entregando o produto e o serviço é que está usando a internet. Então, para você entregar esse serviço de uma forma correta e boa, aí está surgindo uma gama de profissionais aí, né? Que é o cara do web designer, que é o editor. Hoje nós temos profissionais, eu tenho uma empresa hoje digital, né? Então hoje a gente tem 50 funcionários espalhados pelo Brasil. Então hoje tem funcionário que eu não conheço, que mora em Porto Alegre, em Curitiba. Mas que entrega... Que entrega. Mas, por exemplo, é uma dificuldade enorme para você conseguir, por exemplo, um cara que há 10 anos atrás não se falava, sei lá, um cara chamado gestor de tráfego digital. Não existia. Então, assim, não existia na nossa cabeça, não existia essa gestor profissão. de tráfego digital. Mas é o quê? Esse cara é o cara que pega o seu dinheiro e divulga seus anúncios na internet, no YouTube e no Instagram. Certo. Um cara desse vale ouro. Ele, muitas vezes você nem contrata, ele vira sócio da tua empresa. De tão raro que é um profissional como esse. É a chave. É um copywriter, né? O cara que escreve roteiros para você vender algo. Então o cara é especializado só em pensar qual é o teu produto e como é que vai ser a copy, como eles chamam. Como é que vai ser o roteiro do vídeo. A estrutura da coisa. Então, os profissões de antigamente estão sendo trocadas por isso. Um videomaker, que é o filmador, o editor. Então, diretor de conteúdo. Hoje eu tenho uma diretora de conteúdo, é uma pessoa que passa o dia inteiro pensando nos conteúdos que vão ser pesquisados para fazer uma peneira fazer ali. vídeo. A gente fazer vídeo, conteúdo. Então, assim, tem diretor de gravação, produtor, é muita gente envolvida. Né? Tem equipe de suporte que hoje, ao invés de receber pessoas na recepção de casa, tá colocando coraçãozinho nos comentários dos seguidores. Caraca, então mudou tudo. verdade. Mudou tudo. Né? Então as profissões vão ser muito diferentes. E essa galera mais nova, como meu filho, tem que estar antenado para isso. Porque não vai ser só você médico. Meu amigo, médico e o que mais? Digitalmente falando. Você vai ser um artista, você vai ser um empreendedor. É outra coisa que faz muita diferença nesse mundo do business. Você precisa ter noção se você vai ser um artista ou especialista, ou um gestor ou um empreendedor. Você não consegue ser os três ao mesmo tempo. E só foi quando caiu essa ficha em mim que a minha vida profissional decolou. Quando eu entendi, porque eu queria ser médico, queria ser gestor da minha clínica, queria ser líder, gestor, fazendo reunião com funcionário, não funcionava. Por quê? Porque eu sou um artista, eu sou um especialista. Minha função é fazer vídeo e estudar. Então hoje, as pessoas me perguntam, como é que você gerencia seu dinheiro? Não sou eu, nem pego, só acompanho. Sim. Quem é que faz reunião com seus funcionários? Não sou eu. Eu só faço o vídeo e gravo. A minha função é essa daqui. Por isso que eu faço tanto vídeo, por isso nosso canal tem mais de 2.200, 2.300 vídeos. Por isso que nós somos talvez um dos canais do mundo que mais posta vídeo. Pelo que eu pesquisei. A gente posta vídeo todo dia e às vezes 2 por dia. Então, como é que você produz tanto? E o pior, cada vez que eu faço mais isso, eu trabalho menos. Por quê? Porque eu tenho uma equipe gigantesca que faz isso para mim. E eu delego para todo mundo e faço essas pessoas se sentirem importantes. Então, quanto mais elas trabalham, menos eu trabalho e eu tenho tempo para criar. Então, o mais desocupado da minha empresa sou eu. Para quê?
para pensar e dar ideias. E precisa desse tempo para... Isso, se você não pode ter tempo livre, não sou um desocupado, um vagabundo. Sim, mas eu tô falando, você precisa estar com a cabeça boa para produzir, para criar. Isso, eu preciso assistir vídeo besta, eu preciso assistir podcast como esse, não é besta, eu tô dizendo. Para poder ver assistir outros. Para ver outras histórias e me inspirar, cara. Verdade. Para você ter uma ideia, vendo um vídeo de Steve Jobs lançando o iPhone há 3 semanas atrás, eu tomei uma decisão que nós vamos revolucionar a forma da medicina que ela é executada no mundo. Então, já está tudo pronto, só está faltando lançar. Mas não vou antecipar muita coisa, mas a nossa ideia é que você tenha todo o atendimento médico, que você tenha toda a forma de conseguir exames e prescrição e suplementação na palma de um celular. Que você vai clicar aqui e você vai ter acesso a uma espécie de spa que resolve muita coisa da sua vida, né? Você vai ter um spa, digamos, você vai ter cursos para emagrecer, você vai ter acesso à suplementação, você vai ter acesso à consulta médica com a rede de médicos e com apenas um toque. Então, é tudo que as pessoas precisam. Consulta, suplementação, atendimento e aprendizado. Porque o grande problema de quem vai ao médico hoje é que ele sai de lá sem saber o que tem e como tratar. Então imagina se a pessoa que tem diabetes vai no consultório médico e sai de lá com um curso de o que é diabetes e o que piora, o que causa e como ficar bom, como se curar daquilo. Como evitar aquilo. Como evitar aquilo. Então, porque quando você ensina, você convence e engaja. Essa é a verdadeira cura. É, a cura. Quando você ensina, você engaja. Não adianta você dar nada de presente. Não adianta você dar tudo pronto. O cara tem que ser convencido e persuadido. Caraca, é isso aí. A gente tava falando antes do podcast começar sobre... não, tem uma outra pergunta, bem rapidinho. Eu acredito que a pandemia, ela continua sendo um divisor de águas no que se chama de ciência e na própria medicina, porque foi aonde a medicina viu, pelo menos assim, na minha opinião, na minha visão, que tipo assim, a gente não tem uma ferramenta para lidar com isso. E aí? E para ti? Tu vinha ali produzindo conteúdo, assuntos. Quando chegou o assunto da pandemia, tu pensou, como é que eu vou produzir isso? Eu vou pesquisar, enfim. Foi muito interessante essa sua pergunta. Foi também um marco decisivo para muita coisa, né? Quando começou a pandemia, eu me envolvi 100% naquilo. E como eu me sentia responsável pelos meus seguidores, meus inscritos, eu tinha que esclarecer o pessoal, né? O que é a Covid, como está a situação. A gente criou meio que uma espécie de plantão Covid. Então, todo dia tinha live. Porque era notícia absurda, todo dia tinha notícia, né? Apareceu variante tal, apareceu isso. Quando é que tem vacina? Mortos não sei onde, caixão... Isso funciona, isso não funciona. Cloroquina, ivermectina. Rapaz, todo dia era um negócio. Anitta que eu falo o remédio. Anitta, ozônio. Então, todo dia eu tinha que fazer vídeo para poder dizer se era verdade ou se era mentira ou o que estava acontecendo. Aí eu ia me basear em pesquisas científicas. Sim. Para isso que eu tenho uma equipe grande para pesquisar. Então, tem um advogado, a equipe tem tudo para poder se embasar, porque a galera quer puxar o seu tapete todo dia. Sim, né? Imagina. Então, o que eu gasto de processo para me defender é porque a galera processa e eu tenho que me defender. E eu já sei que até hoje nunca estava errado. Minha equipe me defende. Mas não deixa de gastar, Aí gasta. E eu acho isso muito errado, porque você pode acusar qualquer um, e aí você tem que... E para poder você receber os custos de que você gastou, aí é outra novela. É um saco. Então, quando você tem sucesso, as pessoas vão atrás de você. Mas, enfim, a pandemia foi isso. Então, eu tive muita dedicação em relação a esclarecer a população. Tive muita raiva, muita tristeza também. Eu me envolvi em todo o processo, porque eu também tinha medo da Covid. Sim. Fiquei tenso, porque como eu tinha que estudar todo dia... Eu me envolvia e sabia dos dados e da realidade do que estava acontecendo. Então, é diferente de quem diz, rapaz, eu não vou nem ver jornal. Eu tinha que ver. Tinha que ver. Não vou ver não, porque eu acho que até não tem que ver mesmo muitas vezes não, porque você fica doente. Sim. Então, eu fiquei doente na pandemia um período. Doutor, e também é uma doença que mexe muito com a nossa química cerebral. Sim. Não é? Eu lembro que quando eu tive... Você teve Covid? Tive. Quando eu tive... Me dava umas crises assim de desespero e de choro absurdo, do nada. Às vezes eu tava aqui fazendo chá, alguma coisa,
E é uma doença que... É uma doença que mexe com tudo, né? E fora que você tá ali envolto numa atmosfera de medo, porque você vê a história, tá faltando respirador, tá faltando vaga, então você fica ali contando os dias. Será que eu vou escapar? Será que é isso? Eu fiz 2 testes de Covid durante a pandemia sem ter, né? E eu acho que um era alergia, então, mas você acha que tudo é Covid. Sim. E tá certo, tem que achar mesmo. Em época de pandemia. Tive muita contrariedade, porque também era muita politicagem, né? Porque Bolsonaro, Lula, era muita confusão. Então você não podia falar de nada que é comunista, é não sei o quê. Então as pessoas misturam muitas coisas. A gente só falava de ciência, de medicina. E era difícil você dissociar o foco da política com a saúde, porque era o que estava acontecendo no Brasil, a polêmica toda ligada à saúde. Então, e eu sou um cara que eu não tenho uma postura de ficar em cima do muro. Então, eu assumo minha posição, perdi muitos inscritos na época da pandemia, ganhei outros, né? Mas assim, eu não posso faltar com a verdade com o meu público, porque independente do cenário político que o país se encontre ou vá se encontrar, eu vou continuar meu trabalho, eu não dependo de política, eu tenho que me manter na linha ligado a coisas baseadas na ciência, né? É por aí. Mas eu acho que foi um tempo aí que muita gente, tipo, até profissionais ali, intensivista ali de UTI, enfim, não sabia como lidar. Esses caras sofreram demais. Os meus colegas, eu fico imaginando, eu tava no meu sítio em isolamento, confortável demais, andando a cavalo, estudando, eu vendo meus colegas em pânico. Você não tem noção da quantidade de postagem no grupo de WhatsApp, de um grupo de médico. Todo tempo, morreu, tá morrendo demais, gente, tá morrendo, e aquilo me conta. Não tem vaga. Não tem vaga. Foto de tomografia, foto de raio-x, eu desesperado. Mães de colegas morrendo e os caras não conseguiam internar a própria mãe. Então aquilo era pesado, viu? Que era outro assunto que talvez a gente possa até conversar aqui depois. Como a Covid se comporta dentro de um centro cirúrgico ali, de um ambiente controlado, que é outro ambiente que ninguém sabe como se comporta. Que por mais que você esteja todo protegido, mas ninguém sabe como se comporta. Mas enfim, o lado bom da Covid. O lado bom da Covid é porque... Da Covid não, do tempo de pandemia. Eu já pensei antes da pandemia, no comecinho da pandemia, a gente tava romantizando muita coisa, né? Tipo, a humanidade agora vai ser mais calma. Eu não acredito em muita coisa nesse sentido, não. A intolerância vai continuar reinando. Sim. Né? Eu fico abismado no nosso país. Como é que as pessoas... Eu já vi pessoas dizerem assim... Eu não sento numa mesa que tem um bolsominion. Cara, acabar com isso, cara. Não é bolsominion, é um ser humano. E aí você tem que entender as pessoas. Porque esse aqui é comunista. Não, acabar com isso. A gente não tinha isso no Brasil. É muito binário hoje em dia, né? Acabar com isso, somos seres humanos. Porque não seres humanos. Então acho que eu não tenho esse glamour, esse romantismo que a gente vai... Agora, uma coisa eu tenho certeza. As pessoas agora vão ter um pouco mais de atenção em relação à saúde. Porra. Então, o obeso vai ficar mais ligadinho. Pai, olha aqui, o diabético. Então, as pessoas vão trazer um pouco mais, a saúde vai ter um pouco mais de importância na vida das pessoas. E a segunda coisa, isso eu coloco até pra mim, eu mudei na minha vida. Eu nunca mais vou deixar esse hábito da máscara e do álcool em gel. Você vai usar máscara em todo lugar? Não vou usar em todo lugar. Mas ambientes lotados, aeroportos, tem muita gente. Outra coisa, quando eu estiver gripado, eu vou usar máscara. Então, que era uma coisa que os orientais já faziam. Sim. E eu vou comer. Então, a gente está aprendendo isso. O que é que custa ter um tubo desse na bolsa, na carteira, no bolso? Higiene, né? Álcool em gel, cara. Apertou a mão de alguém. Higiene. Apertou a mão de alguém, dá uma disfarçadazinha, não precisa nem disfarçar, todo mundo já sabe. Bota o álcool em gel. Então, a gente pôde observar nessa pandemia uma incidência menor de procura ao pronto-socorro, por exemplo, de crianças com gripes e resfriados comuns, pneumonia, porque o cuidado aumentou. Então, eu acho que não precisa ser como era no começo da pandemia, lavar tudo, mas a gente vai ficar uma noção de higiene, que o brasileiro não tinha esse hábito. Eu nunca tinha tomado vitamina D. Olha, e isso também. Agora a vitamina D ela ganhou o palco. Então é importante a vitamina D mais do que eu finalmente. Eu tinha tomado chá. Tá vendo? Você ia começar a tomar chá diariamente. Então isso vai mudar. Assim, em sum, na grande parte eu já não consumo açúcar, nada, nem sal.
Porque primeiro, porque eu desacostumei. Segundo, eu acho que tira o gosto das coisas. Né? Tipo, vou comer um churrasco. Sim, ok. Aí tu entope. Não, você tá comendo sal. Você não tá sentindo o gosto da proteína. Você não tá. Isso. Né? Eu penso assim. Eu acho que até tempero em exagero perde o gosto da comida, né? Demais. Eu lembro que eu fui numa casinha de uma pessoa, um agricultor perto do meu sítio, lá no. Eu moro na cidade do Mulungu, perto de Guaramiranga. Não sei se você conhece. Sim. Mas aí eu tava andando a cavalo com uma turma lá e fomos na casa de uma senhora. E eu comi o feijão mais gostoso que eu já comi na minha vida, um feijão de corda. Daí eu fui lá na cozinha perguntar pra ela, o que a senhora coloca nesse feijão? E ela disse, sal e alho. Só. Acabou. Então, eu vejo as pessoas colocando um monte de coisa na comida e isso tira o gosto do alimento. Carne é sal. Pra quê? E hoje é uma coisa, não sei o que bota alecrim, não sei, deixa um negócio, o cara faz uma novela, uma onda toda, né? É ser mais simples. O sofisticado tá no simples. É a simplicidade. É. Quem foi que disse isso? Que é isso aí mesmo. O sofisticado é a simplicidade. É. O que me aparenta, outra dúvida minha. De décadas em décadas, o ovo faz bem, o ovo faz mal. O sal mata. Não, o sal não mata. O açúcar, na tua concepção, pelos teus anos de pesquisa, de vivência, quais são os alimentos aí até para o grande público ficar esperto? Eu sei que, gente, pesquisa o canal dele. Se você é o único da Terra que ainda não viu, né, vai lá, que tem mais do que isso, mas para quem vai passar no nosso canal, na mesa do cidadão médio ali, que a gente sabe que nem todo mundo pode comer atum. Isso. Vamos Isso. colocar a feira básica, Sim. né, ali para nossa realidade. O que é que não se pode faltar ou substituir, independente de... A gente está falando de qualidade de vida, de qualidade de saúde. Nós precisamos, é interessante, tudo no nosso corpo é construído por alimento. Então, o nosso cérebro vem da comida, ele é feito de comida. A comida se transforma em tijolinhos dentro do nosso corpo e constrói os órgãos, constrói os tecidos, constrói nossas células. Então, o que nós precisamos no nosso corpo são 3 coisas, basicamente 3 macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. E outros micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Mas assim, os 3 principais que formam os alimentos são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. A gordura é um alimento maravilhoso, importantíssimo, que não pode faltar na nossa dieta. Só que a indústria alimentícia dos anos 40 nos Estados Unidos começou a abominar a gordura. Para quê? Houve um interesse econômico querendo vender óleo vegetal. Então foi nessa época que começou a aparecer óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, aqueles óleos de garrafinha transparente. E começaram a demonizar os óleos, as gorduras básicas que o ser humano comia, como banha de porco, como óleo de coco e como manteiga, né? Então, e essas são gorduras boas que a gente deveria estar comendo até hoje, porque os nossos antepassados comiam e não infartavam tanto quanto a gente. Não era, se você pegar uma foto de uma praia dos anos 70, você vai ver a diferença de hoje. Você vê, só tinha gente magra. Então as pessoas comiam gordura. O nosso homem do paleolítico comia gordura. Ele abria um animal, ele estraçalhava um animal e ele comia as vísceras gordas. E ele nem comia a carcaça. E a gente criou esse mito associado à indústria. Medo, né? A gordurofobia. E a gente criou esse mito também muito reforçado pela indústria da simvastatina, que é o remédio para baixar colesterol. E isso é difícil convencer os médicos disso. Se você não estudar, você não vai. Então, hoje é fácil para mim, porque eu não trabalho em consultório, e eu tenho o privilégio de estudar 8 a 10 horas por dia. Faço isso. É mais fácil eu prescrever aqui simvastatina do que dizer assim, olha, muda a tua alimentação, daqui a 2 meses tá ok. Só que ele não sabe também. Ele nem sabe, porque ele está no automático. Ele vai para os congressos e aprende lá com o professor X, que é pago pela simvastatina. Então é difícil. Mas a gordura, para você obter gordura boa, você tem que comer essas gorduras que eu falei, banha de porco, óleo de coco, azeite de oliva. Você tem que comer abacate, que é uma fonte boa de gordura, que a gente já abominou o abacate também. A pessoa diz abacate é carregado, abacate é forte, abacate... Então, tu vai comer à noite abacate? Vai comer à noite abacate? É muito melhor você comer abacate à noite, por exemplo, do que comer um pão integral, que é do que um sanduíche.
cheio de presunto, de queijo, de coisa industrializada. Então, a gente precisa mudar completamente. Gorduras boas, como essas que eu estou falando, como castanhas, nozes. Eu sei que nozes é mais caro, mas ovo é proteína e é gordura. Então, mas comer comida saudável é caro. Não, e eu provo. Olha só, meu jantar hoje à noite provavelmente vai ser... eu não sei como é, acho que aqui chama chambari, o osso buco, aquele ossão com caldo de mocotó. Vai ser isso aí com cuscuz, ou isso aí com batata doce. Isso é barato. Sem peso na consciência. Zero peso. Verdurinha, tutanozão lá. Agora, eu como hoje e vou sentir fome que horas da manhã? 11 horas da manhã. Eu vou comer hoje, quando eu chegar em casa, e só a gordura, ela demora a ser queimada. Ela fica ali, ó. É uma reserva. E aí o que engorda não é o que você come. Claro, o que você come faz uma diferença, mas é a frequência como você come. Se você come uma gordura dessa, você só vai comer 12 horas depois. A não ser que você tenha ansiedade e queira buscar comida. Não, sem contar que também, tipo, você come, mas você faz exercício, você tá queimando ali a energia. Mas mesmo que não queime. Amanhã eu vou fazer exercício de manhã em jejum. Não vou comer um iogurte com uma fruta de manhã para treinar, porque não precisa. Quem come um tutano à noite com carne de boi, não é para sentir fome, no mínimo com 12 horas. Então essas gorduras, peixe, aí tem, claro que o ideal seria comer um salmão selvagem, mas é difícil isso, né? Então a sardinha tem essas propriedades, sardinha é barato. Aí fica o cara, outra coisa, vou comprar uma carne moída, compra de segunda, é melhor. Mas é melhor por quê? Porque tem colágeno, tem pelanca, tem tecido. Aí você compra magra, comer carne magra é a pior coisa que você pode fazer. Tirar aquela gordurinha da picanha é uma péssima ideia. E as pessoas ficam ainda achando que a gordura é ruim. A gordura ruim é a gordura dos óleos vegetais. É a fritura. Como também a gordura que você nem vê e nem sabe que tem. Que é a gordura do biscoito recheado. O biscoito recheado é docinho, mas ali dentro tem gordura. Tem a gordura trans, que é uma gordura que é feita para aquele docinho ali ter aquela consistência cremosa e dure 1 ano na prateleira. A mesma que tem na margarina. Então a margarina, tem uma margarina no Brasil hoje que tem o selo de amiga do coração. Então, por uma determinada sociedade médica. Então, é incrível isso. Então, essas gorduras têm que fazer parte da nossa alimentação. As proteínas, carne, peixe, ovo, frango. De preferência, quanto mais natural e mais orgânico, melhor. De origem Franguinho mais caipira, sim. melhor, claro. E aí, por último, os carboidratos, que são os açúcares. Quando eu falo em açúcar, eu não estou falando de açúcar. Eu não estou falando de doce não, si. Nem de pão. Estou falando de açúcares, que a gente chama de açúcares, carboidratos complexos. Que é o inhame, a mandioca, a batata doce. Então, só que as pessoas não têm noção. O próprio cuscuz, que é melhor, a tapioca um pouquinho menos. Mas você tem que tirar pão. Se as pessoas de casa agora resolverem pelo menos fazer um desafio 10 dias sem pão, a maioria vai emagrecer 3 quilos em 15 dias, só tirando pão. Então, só que aí tem que ter opções. Aí você tem que aprender, você tem que ir na internet, pesquisar receitas. Não, você tem que ir no seu canal. E no meu canal, tem lá. A gente faz muito vídeo de receita. Então, pão saudável, pão de frigideira. Você pode fazer um pão numa frigideira usando farinha de linhaça, usando ovo. Então tem muitas opções. Só que tem desconhecimento. E quando você começa a comprar coisas industrializadas, fica aquela coisa na geladeira fácil de comer, você não tem coragem de fazer um alimento mais trabalhoso, né? Abriu a embalagem. Abriu, é mais. Como é que concorre? Você abre a geladeira, tem um melão. O melão você tem que descascar e cortar. Aí tem um pacote de biscoito, você vai abrir, tem o refrigerante, você abre a lata e toma. Doutor, e para aquele jovem que está aí nos assistindo, que muitas vezes não se empolga tanto e acaba colocando a culpa que não subiu porque eu tô com a cabeça lotada. Sim. A maior causa da impotência, né? A maior causa da impotência é psicológica, a primeira, né? Então o cara fica ali, que enquanto você fica pensando, se cobrando, e eu digo isso porque eu já passei muitas vezes por isso. As pessoas que se cobram demais. Inclusive, você ontem, desculpa decepção. Eu tô brincando. Eu tô meio ruim, né, cara? Não se preocupe, não. Mas o cara,
o cara fica se cobrando, rapaz, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Então, essa autocobrança, ela faz a cabeça de cima atrapalhar de baixo. Agora, o que é que acontece depois? Isso eu estou falando em pessoas abaixo de 45 anos, né? Mas assim, uma grande maioria dos homens, a partir dos 45 anos, começa a ter queda de testosterona, que é o hormônio da masculinidade. Hoje nós já estamos vendo isso em homens mais jovens, de 30, já está vendo isso em homens mais jovens. Por quê? Porque a nossa alimentação hoje está roubando nossa testosterona. Nós temos ladrões de testosterona, como por exemplo, tomar café em copo descartável. O cara, então o cara que toma café quente em copo descartável, aquilo derrete aquela substância e vai roubando sua testosterona, né? Então, existem hábitos ruins, dormir mal faz isso, né? Engordar faz isso. Quanto mais sua barriga cresce, mais a testosterona cai. Por quê? Porque a barriga, a gordura, ela produz uma enzima chamada aromatase, que transforma o teu hormônio masculino, testosterona, em feminino. E aí você começa a murchar o bicho, não ter mais tanta libido, cresce a teta e começa também a ficar mais sensível. É incrível isso. Você começa a chorar com facilidade. Aquele homem que não chorava nos filmes agora está chorando. Começa a ficar mais melindroso, digamos assim. Por isso que hoje nós vivemos uma geração tão mimizenta. Porque a galera tá muito testosterona baixa. Já tem pesquisas mostrando que a galera, os nossos pais, nossos avós eram mais homens do que a gente. Total. Mais homens no sentido de testosterona mesmo, cientificamente. Sim. Então, hoje, então assim, o que é que tem que ser feito? Tudo que eu falei aqui, alimentação mais natural, exercício físico aumenta a produção de testosterona, principalmente para perna, agachamento, né? Mas é importante. Agachamento. Mas, se for o caso, repor a testosterona com modulação hormonal. E para isso, então, aconselhar quem está em casa, você está notando que você está mais preguiça de fazer sexo. Primeira coisa, emagrecer. Primeira coisa, secar a barriga, né? Porque não adianta usar testosterona no cara que está barrigudo. Porque ali a testosterona vai ser transformada em mais hormônio feminino. Então, emagrecer. Emagreceu, dose de novo a testosterona no sangue. Continua baixa, repor, descobrir qual é a causa, né? Mas agora, existem fitoterápicos que ajudam, são alimentos, são suplementos que ajudam a aumentar a testosterona. Por exemplo, tem uma planta do Peru chamada maca peruana. Essa planta é uma raiz que era usada pelos guerreiros incas, né? Para poder estimular os soldados a lutarem. Só que os soldados ganhavam como prêmio mulheres. E eles arregaçavam. Pegavam essas mulheres, eram muitas para cada um, davam conta e ganhou a fama de ser chamada de Viagra dos Andes. Então, lá é uma planta sagrada. E hoje a maca peruana é vendida em todo lugar, né? Você pode usar na forma de cápsula, na forma de pó. E isso melhora tanto para o homem quanto para a mulher. Essa baixa de testosterona não tem acontecido só com os homens, com as mulheres também. Com as mulheres é um pouco mais cedo. Mas você vê hoje mulheres acima de 40 anos, libido lá embaixo, tudo cansada também, a grande maioria. Então, agora, quando você passa dos 45, em média, você já deve repor normalmente testosterona. Aí você pode pedir ao médico para manipular, se ele achar que é o correto, e você usar. Então, você não pode se conformar em envelhecer impotente, envelhecer, porque a testosterona não é um hormônio só sexual. Pelo contrário, testosterona é um hormônio da vida. Então, nós temos receptores para testosterona muito mais no coração do que no pênis, do que no testículo. Então, quando você está impotente, você já está com outras coisas. Você já está cansando para subir escada. Você está com a memória fraca. Você está começando a ficar rabugento, abusado com as coisas. Você está começando a não fazer mais conta de cabeça. Você está começando a dormir depois da janta no sofá. Você não quer mais sair de casa, a sua mulher chama e você não sai mais. Sem vida, total. Sem vida. E aí, rapaz, quando você começa a usar... Parecendo vida de casado, né? Parecendo vida de casado. Então, não é normal. Mas, olha, é normal demais. Nas palestras que eu dava, pelo menos antes da pandemia, quando eu começava a descrever, os caras... Tá bom, para. Assim, ó. Porra, Mas porque você ainda Ei, doutor. Começava a descrever, porra, você tá lá em casa, você tá me olhando. Exatamente. É um sinal clássico da testosterona baixa.
acordar de manhã sem o famoso tesão do mijo. O cara acorda e não tá mais duro, né? Opa, então é um sinal bem frequente. Você acorda... Porque quando você era da idade do Arthur, poxa, acorda, meu amigo. Um guerreiro peruano Um guerreiro peruano. Porra! Se levanta dobrado. Aí depois você nota que não tá mais, então você nota que Precisava nem mentir pra mulher pra conquistar aí, velho. Você nota que o bicho tá mais mole, que não tá mais... Então é mais ou menos por aí. Caraca. Pá, doutor, sei nem como é que eu posso lhe agradecer primeiramente por você ter aceitado o nosso convite, né? Segundo, por essa sua... Isso aqui é uma autobiografia também, vai ficar aí. E pelas dicas, né? Pelo amor de Deus, pelas dicas. Fazer isso aí antes. Fazer antes do carnaval, isso aí. E contar mais uma vez aí, agradecer mais uma vez com nossos patrocinadores Cartacho Petróleo, Central Construções e Cara Imóveis. E agora eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí para os seus seguidores, para os nossos, enfim. Fica à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui. É um momento muito significativo para mim estar aqui hoje, porque eu estou na minha região. E não é à toa que é o meu primeiro podcast. Apesar de ter 6 milhões no YouTube, foi o canal de vocês, né, que está fazendo esse trabalho bonito agora, que me chamou para participar. Então, até hoje eu não tinha recebido nenhum convite. Vitimação da boca. Então, nenhum convite até hoje. Então, as pessoas pensam que eu sou ocupado demais e não me chamam para as coisas. Não, você é. Cara. Não, me chamam. Demorou nada, pai. Foi? Demorou. Teve uma negociação, quase ia por fora. Não, mas eu sou facinho, cara. É porque tem muita coisa ao mesmo tempo, né? Não, tô zoando. Mas assim, então eu quero agradecer a Deus, agradecer a vocês por terem me convidado. Então, gostei demais de participar. Se eu tivesse sido um podcast ruim, teria ficado com impressão ruim. Não, foi maravilhoso. Eu acho que essa pegada é muito legal, né, Arthur? Muito legal. Quero agradecer a vocês que estão em casa, né, que estão vendo esse vídeo aqui agora, porque vocês são a peça mais importante. Quero pedir perdão se eu falei alguma coisa que não era para falar, né? A gente erra muita coisa, a gente fala muita besteira também. Eu sou um cara que vem na cabeça, eu falo. Me assim agradecer demais e quero dizer que me coloco à disposição para o que vocês precisarem, né? Espero, a gente tem também um projeto de fazer um podcast semelhante a de vocês, não sei qual vai ser o formato, quero convidar vocês já de antemão quando a gente fizer, que vocês aparecerem por lá, e é um prazer demais estar aqui no Cariri participando desse evento. Gostei demais do formato de vocês, da tranquilidade. Cheio de patrocinador, tá melhor do que eu, porque eu não tenho esses patrocinadores. Então, vamos trocar as contas do Sanal? Rapaz, vamos. Calma. Vamos com calma. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Gente que agradece. Turma, você aí que tá passando agora e tá assistindo esse vídeo aí, agradecer aí. Por favor, não se esqueça de... Vai lá no canal... Doutor Dayan Siebra no YouTube. Se inscreve, ativa as notificações lá e também se inscreve no nosso, até mesmo porque eu preciso pagar a pensão e a gente precisa monetizar isso o quanto antes. Meu cabelo tá caindo, minha testosterona tá baixa, muita preocupação. Valeu, obrigado, até a próxima, fique com Deus, valeu. Valeu.